Você já imaginou como seria um castelo árabe e de onde eles vieram? Essas construções fortificadas que se espalharam por todo o mundo islâmico são verdadeiras obras-primas da arquitetura e da história. Eles serviam de residência aos governadores, a defesa dos soldados e refúgio dos habitantes. Eles tinham muralhas espessas, torres altas, portões imponentes e pátios internos e muito mais. Nesse vídeo irei mostrar tudo sobre os castelos árabes. Sem mais enrolação, quem vos fala é Guilherme Braz e eu trago para vocês castelos árabes. Antes de começarmos, como sempre, sou obrigado a falar sobre a história por trás dos famosos castelos árabes e como que chegou ao que vemos hoje em filmes, séries ou aqueles que ainda estão espalhados por aí, os vestígios que ainda vemos por aí. Primeiro, temos que falar algo, o que entendemos por castelos ou fortificações que vemos retratados em muitos filmes e séries. Na verdade, eles começaram na Idade Média e começaram a aparecer os castelos mesmo, daqueles que vemos em filmes, séries, muitos oponentes, só na Baixa Idade Média, que foi a partir do século XI e XII. Antes disso, já existiam os castelos, mas não como vemos hoje. O que vemos muito no mundo antigo e acabamos confundindo são os palácios, que a grande diferença é que essas eram feitas para ser a morada do rei ou imperador, ou algo do tipo, e não uma mera fortalezas como os castelos eram feitos. Eles eram feitos para ser fortificações do rei ou do senhor feudal, do sucerano, ali naquela região. Eles não serviam para ser uma casa luxuosa ou algo do tipo. Só no final da Idade Média que os castelos começaram a ser dessa forma, mais luxuosos. Eles começaram a fazer as construções para serem uma abrigação boa para o rei, entendeu? Ser um lugar luxuoso. Mas antes disso, era uma mera fortificação, um caixotão quadrado de pedra para ali o senhor daquelas terras se manterem seguros. Então, por que vemos aquelas muralhas e algo que parece como castelos no Oriente Médio no mundo antigo? Então, realmente existiam cidades fortificadas. Na verdade, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo antigo. Mas não podemos negar que as que tinham no Oriente Médio eram maravilhas no mundo antigo. Beleza, por que entrei nesse assunto se não existiam os castelos naquela época? Então, eu entrei porque vou falar da arquitetura que eles utilizavam antes, para assim entrar no tema dos castelos e vermos, fazer uma comparação do mundo antigo para a Idade Média e como eles pegaram o que eles conheciam no mundo antigo e trouxeram para os castelos que vemos na Idade Média. Só passando aqui para pedir para vocês deixarem um like aí e um comentário de sugestões ou pedindo vídeos aí também, se vocês quiserem algum vídeo. Deixa um comentário aí, beleza? Deixe um like, muito obrigado por fortalecer aí. Volta pro vídeo aí, falou! Então vamos começar pelas cidades da Mesopotâmia, que foram o berço da civilização e o início. Eram como as cidades gregas. Na verdade, os gregos eram como eles, porque eles eram divididos em cidades e estados, cada um se governava com leis e muitas outras coisas. Então, como na Grécia, cada um queria a cidade um do outro. E é aquele ditado, a grama do vizinho sempre é a mais verde. E nesse caso poderia até ser verdade, pois eles ficavam sempre naquela cidade mais fértil. Então, era moleza não. E como eram essas cidades? Então, o que eles faziam era um palácio no centro que poderia ser gigantes, com templos tudo dentro desse palácio. Tudo que era importante era como se fosse tudo ali centralizado no meio da cidade. E em volta ficava a casa do povo que fazia comércio local ou trabalhava na terra. Aí eu te falo, se acha que eles vão dar mole, bobeira, cheio de cidade do lado querendo tomar uma da outra? A solução foi o aperfeiçoamento das famosas muralhas de pedra, que poderiam começar baixas, mas que com o tempo eles iam subindo cada vez mais. Então essa era a fortaleza da época, uma cidade normal e uma grande muralha cercando a cidade inteira. Esses eram como se fossem os castelos da época, só que na verdade não eram castelos, eram cidades fortificadas.
arcadas. Show! Então esse é o início. Depois aí teve algumas mudanças, mas bem sutis. Porque depois dos sumérios veio os acádios, o Império Babilônico, os assírios, depois voltaram os babilônicos com os inovadores jardins suspensos, e depois os persas, os gregos e fechando com os romanos. Mas ficou tudo na mesma pegada, porque todos esses povos que passaram por lá, tudo eram também nesses mesmos esquemas. Beleza, fechando aqui, vamos para a Idade de Ouro Árabe, que foi as expansões dos califas. Era como se fossem reinos ou algo parecido, um tipo de monarquia que eles foram em frenesi de expansões rapidamente. Eles aproveitaram que os governos no Oriente Médio estavam enfraquecidos por conta de guerras e tomaram sucessivas cidades importantes e dali se foram expandindo até a Península Ibérica, encontrando com os visigodos e sendo só parados quando chegaram nos francos, onde os mesmos se uniram para os expulsar de onde era o território franco, pois a Península Ibérica ficou ainda no controle dos califados por muito tempo. Mas e os castelos? Então vocês lembram das fortificações que eram feitas no Oriente Médio e que sempre foram utilizadas? Eles só aprimoraram aquilo a chegarem nos alcachofas ou cidadelas fortificadas. Exatamente o que eles sempre fizeram, mas com as várias passagens dos povos que os conquistaram, como os gregos, romanos, eles acabaram absorvendo bastante coisa, como as fortificações, fazendo assim os alcachofas, que tinham 2 pátios inferiores e um superior. Esses os mais simples, mas que poderiam ter vários pátios inferiores, e assim fazendo aquele esquema de deixar sempre o povo, os criadores de gado, os mercadores, etc., nos pátios inferiores, e eles reservavam os pátios superiores para as mesquitas, os alcácer, que era o sistema administrativo, além de ficar o palácio ali onde ficava o califa. E como pode ver, era o mesmo esquema que sempre fizeram lá atrás, com os sumérios, palácio e os zigurates. E tudo que era importante, tudo no meio da cidade e em volta à muralha, cercando tudo. A diferença é que eles modificaram colocando pátios, além de fazer divisórias, fazendo como se fossem várias camadas. Assim, se houvesse uma invasão, por exemplo, do pátio inferior, eles recuavam e defendiam o pátio acima, fazendo eles sempre ficarem na vantagem da defesa. Então me fala aí, qual castelo vocês preferem, os árabes ou os europeus? O que vocês prefeririam para a sua defesa? Coloque aí no comentário qual vocês escolheriam para vocês se protegerem em um cerco ou uma guerra que vocês tiverem na Idade Média. Os castelos medievais europeus ou os castelos medievais árabes. Os castelos árabes tinham várias funções como defesa, residência, administração, comércio, cultura e religião. Eles eram construídos com materiais locais como pedra, tijolo, madeira e gesso. Eles tinham muralhas espessas, torres altas, portões imponentes e pátios internos. Eles também tinham elementos decorativos como os arcos, colunas, janelas, gradeadas e inscrições. Alguns castelos árabes tinham jardins, fontes de banhos. Os castelos árabes eram testemunha da riqueza e da criatividade dos povos muçulmanos ao longo dos séculos. Então, como vocês podem ver, os castelos muçulmanos eram muito diferentes dos europeus, o que serviam só para a defesa do seu sucerano, enquanto o dos árabes, já além da defesa, era um ponto vital ali da cidade, onde eles administravam e faziam tudo dali. E por isso que na Idade Média os muçulmanos eram brabos demais. Só uma questão, sempre usaram construções de pedra desde o início, principalmente construções religiosas e muralhas, e também palácios, pois acreditavam que tudo tinha que permanecer para sempre e não podiam fazer de algo que desestruturava fácil. Tinha que ser algo duradouro. Por exemplo, as casas do povo eram feitas de tijolos e palha, o que era o passageiro. Do resto, era tudo de pedra. Então a arte de mexer na pedra sempre foi muito boa para esses povos do Oriente Médio. Fazer a tecnologia deles do Oriente Médio muito avançada. Os castelos árabes têm diferentes nomes e características, dependendo do lugar e do período que foram feitos. Por exemplo, na Espanha, muitos castelos árabes eram chamados de alcazabas, que eram recintos fortificados de caráter urbano, onde moravam os governadores e os soldados. Já na Jordânia, existiam vários castelos chamados de casas, que eram palácios e fortalezas no deserto, nos Emirados Árabes. Há também castelos históricos, como o castelo de Al-Hail, que foi construído no século XIX e serviu como sede do governo local por muito tempo. Então, como pode ver, os castelos árabes, diferentes dos europeus,
não eram só meras fortificações, eram muito bem feitas e construídas, além de ser uma cidade dentro com tudo que se precisava dentro desses lugares, com jardim, fontes e muito mais. Eram obras de artes da engenharia. Fala pessoal, chegando aqui no final do vídeo para pedir para vocês deixarem um like aí, beleza? Deixe um comentário também, falem o que vocês acharam do vídeo, também sugestões de próximos vídeos que eu possa fazer, beleza? Espero que tenham gostado, agradeço muito a vocês que chegaram até o final, que estejam me apoiando a cada vídeo que eu tô fazendo. Tá meio complicado de postar vídeos todos os dias, mas eu tô tentando postar vídeo toda semana aí, beleza? Tava com o planejamento de postar 2 vídeos por semana, mas tá meio complicado pra mim, entendeu? Mas eu vou tentar postar 2 vídeos por semana a partir dessa semana que vi agora. Vou postar esse vídeo esse final de semana e nas próximas semanas podem esperar aí 2 vídeos, um no meio de semana e um no final de semana, beleza? Mas é isso aí pessoal, agradeço vocês aí e até o próximo vídeo. Falou!